dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a germinação das sementes. As plantas são compostas de raízes, caules e folhas, e algumas podem formar flores, frutos e sementes. As sementes são estruturas importantes para a reprodução das plantas, pois em condições adequadas elas se desenvolvem e originam uma nova planta. Esse processo é conhecido como germinação. Algumas plantas produzem sementes no interior de frutos, outras não produzem frutos, mas produzem sementes. Para que ocorra a germinação, são necessários alguns fatores, como a água, ar, temperatura e luminosidade adequadas. Água. A ausência de água faz com que a semente permaneça em um estado estável, em que a germinação não ocorre. Em contato com a água, a casca, que protege a semente, pode se romper, permitindo que a semente se desenvolva em uma nova planta. Ar. Sem ar, a semente não consegue produzir a energia necessária para originar as estruturas da nova planta. O rompimento da casca da semente, após o contato com a água, possibilita a entrada de ar. Com isso, se desenvolvem a raiz e depois o caule e as folhas. Temperatura. A temperatura adequada para a germinação varia de semente para semente. Enquanto algumas precisam de temperatura baixa, outras necessitam de temperaturas altas. Normalmente, existe uma temperatura ideal para a germinação de cada semente. Essa temperatura está relacionada à região e à época do ano em que ela germina naturalmente. Esse é um dos fatores que fazem com que algumas plantas só se desenvolvam em determinados lugares do mundo. Luz. Para germinar, algumas sementes necessitam da presença de luz, enquanto outras necessitam da ausência de luz. Há ainda sementes em que a germinação independe desse fator, porém, a luz é fundamental no desenvolvimento da planta. Agora, vamos realizar as atividades do dia. Será a atividade no livro didático de ciências, nas páginas 102, 103 e 104. Aqui na página 102, nós temos uma pergunta logo no início da página. O que você tem para contar? Você já plantou uma semente? Que cuidados precisam ser tomados para que ela se desenvolva em uma planta? Então, temos duas perguntas. Gostaria que vocês respondessem as duas, tá bem? Se não der para vocês responderem aqui na página, peço que respondam em uma folha avulsa e coloquem aqui junto da página, tá bem? Depois de responder essa questão, vocês poderão estar fazendo a leitura do conteúdo das páginas 102, 103, para estar compreendendo melhor o assunto, onde aqui está falando o quê? Sobre os fatores necessários para que ocorra a germinação. São a água, o ar, a temperatura e a luz. Na página 104, nós temos outras atividades também. Questão 1. Pedro colocou alguns feijões sobre um pedaço de algodão úmido dentro de um pote de vidro e observou-os diariamente. Após alguns dias, notou o aparecimento de uma pequena planta. Letra A. Como a planta surgiu? Letra B. O que aconteceria se Pedro colocasse os feijões em um algodão seco? E por quê? Então, nessa letra B, vocês irão responder e irão justificar a resposta. Questão 2. Um agricultor plantou algumas sementes de uma mesma planta, todas nas mesmas condições, variando apenas a temperatura em que elas foram deixadas. A tabela mostra os resultados que ele obteve: quantidade de sementes plantadas, temperatura e quantidade de plantas que germinaram. Então aqui nós temos, foram plantadas 20 sementes. Temperatura 15, germinaram 0 plantas. 20 graus de temperatura, 5 plantas. 25 graus de temperatura, 20 plantas e 30 graus de temperatura
foram germinadas 9 plantas. Qual temperatura é a mais adequada para a germinação dessas sementes? Então, com base nessa tabela, qual a temperatura ideal, mais adequada? Vocês irão responder aqui. Depois de realizar as atividades, não se esqueçam de registrar as páginas 102 e 104 e encaminhar num grupo para que eu esteja enviando as correções, tá bem? Estarei deixando para vocês um vídeo que mostra como se faz o experimento da germinação do feijão no algodão, para que vocês façam no decorrer do final de semana e vão observando. Peço que vocês observem, acompanhem direitinho o processo de germinação desse feijão e vão registrando por meio de fotos, vídeos. Vocês podem também estar anotando o que vocês vêm observando no decorrer dos dias. Como não teremos aula na segunda e na terça, só iremos nos ver novamente na quarta-feira. Então vocês terão bastante tempo para fazer essa experiência e ir acompanhando o processo, tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo, um excelente final de semana para todos vocês e até quarta-feira. Vamos ficar alguns dias sem nos vermos e a Pro irá ficar morrendo de saudade de vocês.